Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, trocar uma ideia sobre o VGIA. Mais ou menos acompanhando o VGIA, galera, que anda meio paradão, né? Sem muita novidade e tal, assim, no dia a dia do fundo. A gente teve aquele estresse da Languila no passado e agora a situação um pouco mais sossegada, né? A cota ali próximo de 8,60 e tal, deu uma caminhada boa aí recentemente, assim como vários fiados acabaram andando. Esse fundo que está pagando 11, 12 centavos por cota e tal, então assim, estamos falando de um yield de 1,3%. Cara, vai depender muito do que você espera, do que você procura, se está adequado ou não, né? Minha opinião, cara, 1,3% aqui, ou, por exemplo, 1,2 em CRA da Esparta. Qual que vocês acham que vale mais a pena? Né? Minha opinião, eu vou de CRA, viu? Não é por nada não, bem mais tranquilo. Outro que a gente pode comparar, EGAF, os mesmos 1,3%. Né? Então, assim, será que está correta essa especificação e tal? Isso que a gente tem que pensar aí quando a gente for analisar um produto. Tem que fazer um método comparativo é muito bom. Você colocar vários fundos na mesma, né, fazer uma planilha, botar vários fundos quanto está pagando e tal, e fazer uma comparação entre eles, né? Do que está pagando, do risco que cada um tem e tal. Enfim, ele pagou 11 centavos e meio, né? Nem 12, é 11,5. É um fundo de quase 1 bilhão. Durante o mês, galera, o que teve de movimentação foi a compra de um CRA, né, CDI mais 4,5, e a venda de outro por 4 milhões de reais. Né? Fundo com uma boa liquidez, quase 170 mil cotistas, e ele segue aí no foco da diversificação do portfólio e tal, né? Carteira toda de implante, sem nenhum tipo de problema ou dor de cabeça que tem aí, de acordo com eles. Nesse mês, a geração de resultado foi bem baixa, né? O resultado foi bem ruim aqui, se a gente olhar, né? A gente tem aqui uma despesa, a gente tem um resultado bem abaixo, praticamente menos 7 milhões, pagou 10 praticamente, né? Usou aí reservas para completar esse patamar. No ano de 25, olha só, no ano de 25, gerou 26,3 e pagou 29,8. Então existe um buraco aqui, né? Que a gente precisa ver. Nos últimos 12 meses também existe um buraco, lá pagou gerou 110, pagou 117, né? Então ficar atento com isso, galera, né? Porque se continuar desse jeito, a gente sabe que não é sustentável no longo prazo, né? Vamos ver aí. A carteira dele, hoje a maior concentração se chama Fiagril, né? Fiagril é uma concentração absurda, né? Se a gente pegar não só esse CRA, se você olhar assim, mas é só 9,5%. Não, galera, é mais. É 9,5% desse CRA, aí ele aparece aqui de novo, aí ele aparece várias vezes, né? Tipo, Viagril é absurda a concentração nessa operação. Assim como o Langiru também tinha uma concentração demasiada. Então a gente precisa ficar sempre atento. Hoje o fundo está operando aí alavancado, 109% alocado, né? A gente consegue ver aqui, ficar acompanhando. Tem até aqui na DRE, ó, ele coloca a despesa não recorrente, compromisso de recompra de CRA vendido, são as compromissadas. Então hoje o fundo operando aí alavancado e tal. Taxa média da carteira CDI mais 5,1. Aí você vê, né? CDI mais 5,1 em relação ao patrimonial, no mês pagou CDI mais 3, né? No mês anterior de fevereiro pagou CDI mais 3,8. Aí você pega e olha, né? Onde é que tá indo embora o resto do dinheiro? Que era para ser CDI mais 5, era para ser CDI mais 5,1, né? Para onde é que tá indo embora? De onde está indo embora o seu dinheiro? Ó, 5,1. Aí você tira 1,15 de taxa, cai para 3,95. E aí você tira a taxa de performance 10% que passar do CDI, né? Ainda tira mais um pouco. Então, assim, cara, é o que é, né? É o que é. Acaba que no final o fundo paga muito pouco frente à taxa que ele está
a taxa média aqui, né? Muita coisa comida por taxas caras, né? Isso é padrão de Fiagro. Fiagro tem essa dor de cabeça aí de ser um produto muito caro, né? É um dos pênaltis dessa classe de ativo. Foco do fundo é ficar o máximo possível alocado em cravo. A Laura não gosta de ter caixa, isso nos fundos dela como um todo, né? Eles fazem isso. E a ideia do fundo é ser CDI mais alguma coisa. Alocação do segmento, muito concentrada em distribuidora e cooperativa, né? Isso desde sempre. Desde sempre foi assim. A liquidez do fundo é boa, 1 milhão e pouco e tal, ok, né? Frente ao histórico está até relativamente baixo, né? Já foi, se a gente olhar aqui, já foi um pouco mais alta. Histórico de rendimentos e tal. E as operações que estão aqui e tal. Não tem muita novidade, não. Então é isso, galera. Teve a comentar de VG aí nesse mês. A gente segue acompanhando o fundo, segue vendo aí como é que tá e tal. Segue mapeando possíveis dores de cabeça, né? Pelo menos nesse momento que a gente está vivendo agora, galera, a situação do agro tá bem mais confortável. Por quê? A gente tem soja e milho indo, cara, indo tudo bem com elas, com as duas culturas. Soja, a produção tá indo muito, muito, muito boa. Milho, a gente deve ter uma das melhores safras aí dos últimos anos. Então, tipo, junta essas duas coisas, o produtor vai dar uma respirada muito boa, né? E hoje o problema mais tá na cana-de-açúcar, né? Açúcar, etanol e tal. Isso ali tá um pouquinho mais delicado, essa cultura. Deve ter quebra de safra por lá e tal. Mas o grosso dos fiagros, né, que a gente viu, o grosso dos problemas foram causados pela soja. Então agora que a soja tá indo tudo bem e tal. Tem a questão da guerra comercial também lá do Trump, que acaba ajudando o Brasil, né? A China veio aqui e comprou soja pra caramba. Então, isso acaba beneficiando a gente, né? Então, eu imagino que não é para dar mais tanto problema igual tava dando os fiagros, não. Eu acho que agora a gente já entrar numa fase de uma calmaria aí e tal. Isso vai ser bom. Principalmente nos fundos que ainda tem problemas em aberto, né? Porque aí o produtor tá lá ferrado, vê uma safra boa, o cara dá uma respirada e consegue começar a querer equalizar as coisas, né? Então é isso. Beleza, galera? Então valeu, tamo junto aí, até a próxima. Fui!